Olá, nós vamos cuidar na aula de hoje de abordar a questão do aborto sob a visão do direito penal. Em aula passada nós conversamos sobre esse assunto, mas focando debaixo dos ângulos da moral, da ética, da bioética, da economia, da política, das políticas públicas, em ampla discussão. Hoje nós vamos trazer o assunto para a maneira que ele é abordado no campo do direito penal brasileiro, tanto pelo Código Penal como pelas interpretações que são dadas pelo Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Nós temos no Código Penal pelo menos 7 subtipos cuidando do aborto ou abortamento. Nós temos o autoaborto, o consentimento da gestante para que outrem lhe provoque o abortamento, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, o aborto qualificado, como assim diz a maioria da doutrina, mas que eu prefiro chamar de aborto majorado, o aborto com aumento de pena, o aborto necessário, o aborto sentimental, também chamado de aborto humanitário ou aborto ético. O objeto jurídico desse tratamento penal é a proteção da vida humana, especificamente a proteção da vida da gestante e a vida do ser em gestação, quer dizer, o feto, como normalmente é conhecido. Então, objeto jurídico, vida humana da mulher e vida humana do ser em gestação. Nós estamos nesta exposição admitindo a maneira mais clássica e conservadora de tratamento desse assunto do aborto e, inclusive, da conceituação do feto como sendo uma vida e, por isso, merecedor da proteção do direito penal nessa parte em que ele trata dos crimes contra a vida. Sujeito ativo da prática de aborto pode ser qualquer pessoa. Então, o crime de aborto, em tese, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, salvo no autoaborto e no consentimento para que outrem lhe provoque abortamento, que somente a mulher pode ser considerada como sujeito ativo do crime. Sujeito passivo do crime é a mulher e o feto, salvo no caso de autoaborto, em que somente o feto é considerado como sujeito passivo, já que a mulher é o sujeito ativo e não seria juridicamente lógico que ela fosse a um só tempo sujeito ativo e sujeito passivo. É um crime material, ele deixa vestígios, ele é possível de sindicância através de perícia, ele deixa corpo de delito e, portanto, pode ser interrompida a sua execução de maneira a configurar-se tentativa. Então, o aborto é um crime que admite tentativa e se consuma com a efetiva interrupção da gravidez, ou seja, com a destruição do produto da concepção, vamos chamar, como a maioria da doutrina, do feto. Então, a interrupção da gravidez no ambiente, obviamente, intrauterino, consuma o crime de aborto. Mas é possível caracterizar-se a consumação do crime de aborto, mesmo que a parte final da cessação da vida do feto, vamos assim dizer, ocorra fora do corpo da mulher. Então, as manobras abortivas ou os atos tendentes a realizar o aborto, como a ingestão de substâncias abortivas, a inserção de objetos no corpo da mulher através da vagina, a colocação de substâncias
às vezes até medicamentos que servem para tratamento de outras partes do corpo humano, como é o caso de um remédio chamado Citotec, que é destinado a problemas gástricos, e quando inserido no aparelho reprodutor da mulher, ele torna-se abortivo. Pois bem, então, desde que essas manobras tenham sido realizadas quando havia ainda a chamada vida intrauterina, mesmo que o produto da concepção só seja destruído fora do corpo da mulher, mas o crime ainda assim será o de aborto, o abortamento. Apesar de ser um crime próprio, ainda falando sobre sujeito ativo, é um crime próprio e em algumas situações até crime de mão própria, quando existe a contribuição de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa pode encartar-se como sujeito ativo do crime na condição de partícipe e não de coautor. Então, vejamos a situação. O artigo 124 do Código Penal, ele traz dois subtipos do aborto. Ele traz o autoaborto e ele traz o consentimento para que outra pessoa pratique o ato abortivo. Então, o autoaborto é aquela situação em que a mulher realiza manobras abortivas em si mesma. Então, ela ingere substâncias abortivas ou ela introduz no seu aparelho reprodutor objetos ou medicamentos ou outras substâncias que venham provocar o aborto. Então, ela própria é responsável pelo aborto que é realizado em si mesma. Então, estamos falando do autoaborto previsto na primeira parte do artigo 124 do Código Penal, que tem pena de detenção de 1 a 3 anos. Essa figura do autoaborto, ela permite a participação de terceiros, ou seja, mesmo que seja um crime próprio, mas alguém que contribuiu, como, por exemplo, o namorado ou o esposo que pagou, que comprou o medicamento para que a mulher introduzisse na vagina, ou coisas assim, ele será partícipe do crime, mesmo sendo um crime próprio. Essa é uma relativização daquela teoria monista do crime. Agora, se por acaso essa terceira pessoa realizar manobras abortivas no corpo da mulher, então ela estará cometendo um crime que tem capitulação específica prevista no artigo 126, que é o de realizar aborto com o consentimento da mulher. Então, já vimos a primeira figura do abortamento tratada no artigo 124 e a segunda figura, ainda no caput do artigo 124, que é o consentimento para que outrem pratique o aborto. Então, nós temos um singular caso de crime de autoaborto ou de consentimento para o aborto, cabível no artigo 124, que é atribuído à mulher que autoriza, a mulher gestante que autoriza a interrupção da gravidez, e a terceira pessoa que efetivamente vai fazer o aborto, quer seja ministrando substâncias para a mulher ingerir, substâncias que são abortivas, ou colocando objetos através da sua vagina, ou medicamentos, outros, qualquer outro método abortivo que possa ser realizado, então essa terceira pessoa será considerada praticante do crime do artigo 126. Então nós temos aí concurso de crimes
Para a mulher gestante, o 124. Para a terceira pessoa, o artigo 126. Não é concurso de agentes, porque cada um tem seu tipo penal próprio. Então, essa situação é a que é tratada logo na primeira figura do Código Penal, na abertura da abordagem penal no nosso Código, no artigo 124. Temos no artigo 125 outro subtipo penal, que é o aborto sem o consentimento da gestante. Sem dúvida, a forma mais execrável da prática abortiva. A mulher não fez a escolha pela interrupção da gravidez, mas uma terceira pessoa impôs a essa mulher a realização da interrupção da gravidez. Então, nós temos o chamado aborto sem o consentimento da gestante, previsto no artigo 125 da seguinte maneira: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. A discordância da mulher para a prática do aborto, ela pode ser real ou presumida. É real quando ela declara formalmente, por palavras ou gestos, que não quer realizar o aborto e, mesmo assim, contra a sua vontade, o terceiro realiza o aborto. Então, esse aborto pode ser conseguido através de violência, através de grave ameaça, através de fraude. Então, existem muitas possibilidades de um terceiro impor a uma mulher uma interrupção de gravidez, e esse terceiro está cometendo o crime previsto no artigo 125. Mas essa discordância pode ser também presumida se a mulher é menor de 14 anos ou se é alienada ou débil mental. É o que se extrai do disposto no parágrafo único do artigo 126, que não considera como válida a autorização dada não considera válida para fins de abortamento, a autorização dada por mulher menor de 14 anos, débil mental ou alienada mental. Então, a partir da debilidade mental e chegando à alienação, que é o todo, não se tem como válida a autorização. Logo, se não é válida a autorização, é porque o aborto foi realizado sem o consentimento da gestante. A pena, como eu já disse, é de reclusão de 3 a 10 anos. Outra figura é o aborto com o consentimento da gestante. E aí eu me reporto e os convido para o artigo 124, quando diz que é um crime praticado pela mulher quando ela consente que outrem pratique nela o abortamento. Pois bem, a outra ponta desse arco está no artigo 126, que é exatamente o crime atribuído ao terceiro que pratica os atos materiais abortivos necessários para a realização do ilícito em apreço. Então, nós temos, numa só situação de fato, a mulher que consentiu praticando o crime do artigo 124 e o terceiro praticando o crime do artigo 126. É oportuno que se diga que todos estes crimes de abortamento que estamos tratando aqui, ou de uma maneira mais específica, todas essas subfiguras criminosas que estamos tratando aqui, exigem dolo. Não existe abortamento de forma culposa, quer seja da mulher, quer seja do terceiro. É preciso a presença do dolo em todas as figuras. Então, elemento anímico do crime de abortamento, dolo. Então, o aborto praticado
com o consentimento da gestante está previsto no artigo 126, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Talvez seja essa a hipótese que mais se apresenta no corpo da estatística brasileira do aborto e da maioria dos países. É um aborto consensuado entre a mulher e uma terceira pessoa, que pode ser um médico, que pode ser um curioso, que pode ser uma parteira, que pode ser um namorado, ou coisa que tal. Não se exige um perfil específico para o praticante do crime do artigo 126. Nos casos tanto do artigo 125 como do artigo 126, ou seja, onde tem uma terceira pessoa, quer seja no aborto sem o consentimento da gestante ou no aborto com o consentimento da gestante, é possível a incidência de causa especial de aumento de pena se, em decorrência dos atos de abortamento, ocorre lesão corporal de natureza grave ou morte da agente, morte da parturiente, morte da gestante, melhor dito. Então, se, objetivando a prática de um aborto sem o consentimento da gestante, termina aparecendo uma lesão corporal grave, daquelas que estão listadas lá no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, então nós teremos causa especial de aumento de pena. Da mesma maneira, se o abortamento é feito com o consentimento da gestante e ocorre uma lesão corporal de natureza grave na mulher. Não estou falando no feto, estou falando na mulher. Então, temos causa especial de aumento de pena, aumentando-se, pois, a condenação em 1/3. Causa especial de aumento de pena ou majoração da pena em decorrência da lesão corporal de natureza grave. Se a lesão corporal é de natureza leve, não teremos essa majorante penal. Nas mesmas situações, ou seja, do 125, quando o aborto é praticado sem o consentimento da gestante, e 126, quando o aborto é praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Se dessas manobras, se desses atos, se desses medicamentos, o que seja, advém a morte da gestante, outra majorante se apresenta, outra causa especial de aumento de pena se apresenta, que é a duplicação da pena. Então, no terceiro momento da dosimetria da pena, nós temos a duplicação da pena que for aplicada ao agente. Então, majorantes em aborto, quando ocorre lesão corporal de natureza grave, aí contemplando grave e gravíssima, incidentes sobre a mulher gestante, e duplicação da pena se do ato de abortamento advém a morte da mulher. Eu chamo a atenção para um equívoco que acontece muito em doutrina e em jurisprudência, de chamar-se essa situação de aborto qualificado. Não temos tecnicamente aí qualificadora. Não se diz um mínimo e um máximo. Se diz um percentual. Então, no caso de lesão corporal, a pena é aumentada de 1/3. No caso de morte, a pena é aumentada, é duplicada. 2 vezes a pena no caso de haver haver morte da mulher gestante. E chegamos num ponto que desperta muita atenção, que é o chamado pela doutrina e pela jurisprudência de aborto legal. Em verdade, nós temos um
tratamento bastante específico para o caso de interrupção da gravidez praticada por médico em situações expressamente previstas no artigo 128 do Código Penal. Então, vou fazer aqui para vocês a leitura do artigo 128, que facilita a compreensão. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aí tem uma rubrica: aborto necessário, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Aí tem outra rubrica: aborto no caso de gravidez resultante do estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal. Então, esses dois itens do artigo 128, eles trabalham no campo do direito penal de forma autorizativa do aborto, enquanto os outros criminalizam ou incriminam, como queiram, o aborto, a conduta de quem pratica o aborto. Aqui no 128, pelo contrário, existe um autorizativo através de uma excludente de ilicitude, porque apesar de dizer ali, não se pune o aborto praticado, etc. e tal, e isso poder parecer que é um excludente de punibilidade, em verdade é uma excludente de ilicitude, já que o texto da lei está autorizando que o médico pratique essa intervenção no corpo da mulher grávida que leve à interrupção da gravidez. Então, não enseja a punição do médico que a pratica, desde que não haja outro meio para salvar a vida da gestante, e aí estamos falando do aborto terapêutico, ou imprescindível, ou necessário, ou seja, não tem outro caminho, é uma opção. Ou se realiza o abortamento, ou aquela mulher vai morrer. Tecnicamente, o médico avalia e fará aquela intervenção abortiva sob o compromisso do seu grau. Quer dizer, não precisa dele buscar autorização judicial, porque às vezes, inclusive, se apresenta ali num momento muito grave, num momento que exige uma decisão muito rápida do médico, e ele está, pois, autorizado a realizar aquele aborto. Então, não existe crime por parte do médico que realiza esse aborto. Aí indago. O texto da lei fala em médico. Então, se você olhar unicamente pela letra da lei, só está autorizado a praticar esse aborto terapêutico necessário o médico, ou seja, aquele profissional da medicina que está regularmente inscrito no Conselho de Medicina, que não está punido ou com suas funções ou atividades suspensas por determinação judicial ou por determinação do Conselho próprio. Então, o médico em atividade regular, ele pode praticar. E eu indago, e se numa situação dessa, in extremis, ou seja, a mulher está ali, ou é feito o aborto, ou ela vai morrer, e a intervenção seja feita por uma parteira, ou por uma enfermeira, ou por uma pessoa curiosa que tenha relativo conhecimento daquilo, mas que não tenha grau de médico, nem coisa alguma. Essa pessoa responderá pelo crime de aborto ou por outro crime nesse contexto, quem sabe até somente para espalhar mais a dúvida, por homicídio. Tem-se entendido que não. Tem-se entendido que, sendo esta uma cláusula autorizativa e não incriminadora, sendo uma cláusula que dá direitos ao profissional ou às pessoas, e não que retira direitos, é possível
no campo do direito penal, uma interpretação analógica ou mesmo uma analogia, de maneira que essa pessoa, quer seja uma enfermeira, quer seja um dentista, quer seja um curioso, realize ali a intervenção e faça o abortamento. Então, esse é o primeiro foco do chamado aborto legal. Quer dizer, a figura do aborto necessário, o aborto terapêutico, o aborto imprescindível, onde se faz a escolha. Temos aí um detalhe que não pode passar despercebido. Não existe um tempo certo na gravidez para a realização desse aborto. Tanto ele pode acontecer, por exemplo, no 5º mês, como pode acontecer no 2º mês, como pode acontecer no 9º mês de gestação. Não tem a necessidade de se definir isso. O que importa é que haja um quadro médico que avalie aquilo do risco de morrer que a gestante está passando. A outra figura é o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Então, esse aborto chamado sentimental ou aborto ético pode ser realizado também por médico quando comprovado que a gravidez decorreu de estupro, mas exige o consentimento da gestante, o que não ocorre naquele outro caso do aborto terapêutico. Mesmo a mulher dizendo, eu prefiro morrer e salvar meu filho, o médico está autorizado a fazer a opção pela interrupção da gravidez e pelo sacrifício do feto. Na primeira hipótese no risco de morte para a mulher. Na segunda hipótese, do artigo 128, onde a gravidez decorre de violência sexual, decorre de estupro, basta a autorização da grávida ou, sendo ela incapaz, menor de 18 anos ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nesses dois casos, da incapacidade da gestante, os pais poderão oferecer esse autorizativo. Então, com essa autorização da própria gestante capaz ou dos pais da gestante incapaz, o médico pode realizar a interrupção da gravidez. Alguns detalhes. Não precisa de autorização judicial, pois a autorização já está dada no texto da lei. Ponto 1. Ponto 2. Não se define no tempo quando se interrompe a gravidez. Foi decorrente de aborto e a mulher está grávida, pode ser no 1º mês de gestação, no 2º, no 3º, no 9º mês de gestação. Não tem essa definição no tempo da realização da interrupção da gravidez, nesse aborto ético, quando decorre quando a gravidez decorre de estupro. Obviamente, sendo o profissional da medicina de uma categoria alheia ao mundo do direito, ele tenha receio de realizar isso e ser mal interpretado. Se pensar que ele está ganhando dinheiro com aquilo, que ele é um médico, como se diz no linguajar policial, fabricante de anjo. Então, nós encontramos muitas situações em que o médico ou o serviço hospitalar prefere que seja comunicado isso à polícia, ou levado ao conhecimento do Ministério Público, ou por qualquer maneira se tenha uma autorização judicial, imagine-se que seja uma mulher capaz, e ela deseja fazer a interrupção da gravidez, que foi decorrente de uma violência, e ela vai buscar na justiça uma autorização desse tipo.
Então, o receio pelo qual passa o médico até se justifica que ele tenha essas cautelas. Mas ele pode perfeitamente fazer isso de uma maneira mais branda, de uma maneira que exponha menos a mulher. Ele pode acautelar-se de um termo de autorização feita por ela, imagine-se que ela seja casada, assinada também pelo esposo, ou tomar o testemunho, com a autorização da mulher, o testemunho de uma assistente ou de outro médico que acompanhe as tratativas ali, e isso reduza-se a um documento, onde fique guardado lá com o médico, porque se aparecer depois alguma distorção de interpretação quanto a isso, ele vai e apresenta aquela situação, ele se acautela quanto a isso. Mas insisto que não é imperioso o pronunciamento do judiciário. E nós encontramos situações gravíssimas. Há cerca de 10 anos, uma garota, uma jovem em Minas Gerais, engravidou, até uma protestante, de religião protestante, e quis interromper a gravidez e aconselharam que ela fosse buscar isso no judiciário. Essa moça sofreu um calvário, foi indeferido pelo juiz, o advogado dela recorreu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também indeferiu, e ela foi bater às portas do Supremo Tribunal Federal. 2 anos. Então a criança já estava com 2 anos quando foi levada a julgamento. O relator, o ministro Joaquim Barbosa, e fazia um voto muito candente lá, dizendo que era a favor da interrupção da gravidez, quando outro colega disse: Excelência, o senhor já notou que data essa mulher começou a buscar no judiciário? Ele foi olhar, realmente já tem 2 anos, aí teve por prejudicado o recurso. Chegou ao Supremo Tribunal Federal o calvário dessa mulher. Então, não existe essa necessidade. Outro ponto é que o médico pode, por reserva de consciência, recusar-se a atender aquele pleito. Mas ele tem o dever ético também de encaminhar a um serviço que acolha. Então ele pode dizer: minha religião não permite, ou minha consciência não permite, mas eu não vou deixar essa pessoa carecendo de uma intervenção desse tipo. Eu tenho o dever ético de remeter essa mulher a um serviço que possa acolher a sua pretensão. Então, são esses poucos aspectos que devem ser considerados quando se trata do chamado aborto legal. Mas tem muita decorrência, tem muita situação que merece a atenção. Teve um caso muito rumoroso que ocupou páginas de jornais, ocupou serviços de divulgação na internet, de uma garota no estado do Espírito Santo que havia sido estuprada por um tio e que terminou chegando a um serviço público e houve um consenso lá que era necessária a realização da interrupção da gravidez decorrente do estupro numa menina de 10 anos de idade. E o serviço médico lá recusou-se a fazer, mas encaminhou a outro serviço que tinha expertise nesse tipo de acolhimento multidisciplinar, que vai muito além do trabalho médico, vai o apoio psicológico para a pessoa, para a mulher e para a família, etc. e tal, que terminou esse abortamento sendo realizado no Recife, nesse serviço especializado, debaixo de muita crítica de movimentos, chamados movimentos pro-life, que não aceitavam aquele tipo de intervenção, e de várias religiões, não era somente de religiões mais de cariz fundamentalista, não, de religião católica, de protestantes e tal. Mas a interrupção da gravidez, nesse caso, foi realizada. O Ministério da Saúde, ele fez editar alguns atos normativos tratando de abortamento em situações como tais,
no ambiente patrocinado pelo SUS, Serviço Único de Saúde. E algumas portarias dessa foram objeto de muita controvérsia, de muita crítica, notadamente na categoria dos médicos. Mas o certo é que existe uma que está em vigor, que é a portaria número 2561, de 23 de setembro de 2020, que trata de como será feito o atendimento de pessoas, de mulheres em situações de interrupção de gravidez decorrente de violência. Então, o Ministério da Saúde tentou esboçar ali um modelo que deixasse o Sistema Único de Saúde, tanto os hospitais, casa de saúde, maternidade, como os médicos, mais ou menos em situação de conforto quanto a isso. Mas ainda assim, existe uma série de controvérsias. A portaria fala em 4 fases de abordagem do tema, lá no artigo 1º, o procedimento de justificação e autorização da interrupção de gravidez nos casos previstos em lei, compõe-se de 4 fases que deverão ser registradas no formato de termos, arquivados anexos ao prontuário do médico, garantida a confidencialidade desses termos. Aí fala lá, a primeira fase será constituída pelo relato circunstanciado do evento, realizado pela própria gestante perante 2 profissionais de saúde. Então, o termo de relato circunstanciado deve ser assinado pela gestante ou, quando incapaz, também pelo seu representante legal, bem como por 2 profissionais de saúde do serviço, e conterá o local, dia e hora aproximada do fato, o tipo e a forma de violência, a descrição dos agentes de conduta, se possível, e a identificação de testemunhas, se houver, claro, da dificuldade que existe para uma mulher vítima de violência sexual dispor desses elementos para levar ao conhecimento do serviço médico que está fazendo o atendimento. Aí tem a segunda fase, se dará com a intervenção do médico responsável, que emitirá parecer técnico após a detalhada anamnese, exame físico geral, exame ginecológico, avaliação do laudo ultrassonográfico e dos demais exames complementares que porventura houver. Também que a gestante receberá atenção e avaliação especializada por parte de equipe multiprofissional, que anotará suas avaliações em documentos específicos. Então, tem um conjunto de deveres para o médico. A terceira fase se verifica com a assinatura da gestante do termo de responsabilidade, ou, se ela for incapaz, pelo seu representante legal, sabendo que da responsabilidade daquilo, e que, se estiver fazendo falsa declaração, se expõe a crimes, a penas previstas no Código Penal. A quarta fase, que se encerra com o termo de consentimento e que obedecerá a seguintes requisitos: esclarecimento à mulher, que deve ser realizado em linguagem acessível, especialmente sobre os desconfortos e riscos possíveis à sua saúde, os procedimentos que serão adotados, a forma de acompanhamento, a garantia do sigilo, e deverá ser assinado e identificado por impressão datiloscópica pela gestante, e se for incapaz. Então, essa série de deveres que o Ministério da Saúde, através dessa portaria número 2561, de 23 de setembro de 2020, impõe ao médico. E tem um artigo, que é o artigo 7º, que na versão anterior dessa portaria foi alvo de críticas, principalmente das entidades classistas dos médicos, e continua agora sendo alvo de críticas, quando diz que nos deveres do médico está, em caso de estupro, deverão os médicos observar as seguintes medidas: comunicar o fato à autoridade policial responsável, preservar possíveis evidências materiais do crime,
Então, nós temos aí uma possível notícia criminis compulsória. Nós temos um tipo penal, e vamos estudar, que é a omissão de notificação de doença que seja obrigatória a notificação aos órgãos de saúde. Mas está na lei. É o Código Penal, que tem status de lei ordinária, que cuida disso. Aqui nós temos uma portaria impondo ao médico esse tipo de conduta, de delação. E se for contra os interesses da gestante, isso, ela não quer, ela procurou o serviço médico, ela não procurou uma delegacia de polícia. Então, há uma série de questionamentos que pode ser levantado, essa série pode ser levantada diante da vigência dessa portaria. Ainda temos outros assuntos a cuidar nessa sede de temática da abordagem penal dos casos de aborto. Nós vamos tratar de algumas questões decorrentes do tratamento penal dada a questão do aborto, notadamente de pronunciamentos do Poder Judiciário, tendo olhos para o direito penal posto, ou seja, para o tratamento que é dado no Código Penal, dos artigos 124 a 128. Vamos ver agora o que decorre disso na visão do Judiciário. Obviamente, em alguns pontos específicos, falamos daqueles tratados no Supremo Tribunal Federal com maior destaque. Então, nós vamos trazer aqui alguns recortes de temas como anencefalia, como inseminação artificial forçada e como da licitude da interrupção voluntária da gravidez até o 3º mês de gestação. Tivemos uma situação muito discutida no âmbito acadêmico, no âmbito da sociedade, no campo jurídico e extrajurídico, que foi o julgamento da DPF 54, que foi concluída em 2012, mas cujo acórdão só foi publicado no ano seguinte, tratando da anencefalia como elemento autorizador da interrupção da gravidez. Então, na relatoria do ministro Marco Aurélio, o julgamento, com muitos depoimentos, com muito material, com muitas discussões, com muitas idas e vindas de posições entre membros do Supremo Tribunal Federal, terminou na lavratura de um acórdão que consagra a laicidade do Estado brasileiro como um dos fundamentos mais fortes para a autorização da interrupção da gravidez do feto anencefálico. Então, resume-se, assim dizendo, no extrato da ementa, Estado, laicidade. O Brasil é uma república laica, sendo absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. Aí vem tratando das subdivisões na rubrica. Fala feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade, autodeterminação, direitos fundamentais, crime, inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada no artigo 124, nos artigos 124, 126 e 128, incisos 2º e 3º do Código Penal. Então, houve, pois, uma profissão
uma inclinação, uma declaração de propósitos do Supremo Tribunal Federal, ainda que não à unanimidade, entendendo que o Estado, sendo laico, não poderia, a influência de orientação religiosa, inibir a realização da interrupção da gravidez quando comprovado que o feto era anencefálico, ou seja, que não tinha funções cerebrais aquele feto, de maneira que logo depois da sua expulsão, mesmo diante de uma gravidez, digamos, tranquila, mas logo após o nascimento ele não teria viabilidade, ele não poderia viver, o feto não poderia viver. Outro caso decorrente dessa focagem do direito penal sobre a temática do aborto diz respeito à gravidez decorrente de inseminação artificial não consentida, quer seja essa inseminação decorrente de fraude ou decorrente de violência. Será que estaria o médico autorizado a fazer essa intervenção abortiva? Há um relativo consenso de que isso é possível, pois em muito se assemelha à situação do engravidamento não consentido, da inseminação artificial forçada, à situação do engravidamento decorrente do estupro. Então, seria possível, sim, a intervenção médica para a realização do abortamento em razão do gesto violento. Esse engravidamento decorrente de inseminação artificial não consentida pode advir de fraude ou de violência real. Mas o certo é que a vontade da mulher não havia sido respeitado no querer engravidar, e isso equivale a uma situação de violência sexual. Em tudo e por tudo tem muita semelhança da gravidez decorrente do estupro, e isso estaria, pois, autorizando a interrupção da gravidez. É claro que esse assunto ainda deve render muito. Avisa-se que no projeto de lei que está no Congresso Nacional, notadamente no Senado Federal, para ofertar ao mercado jurídico brasileiro outro Código Penal, o assunto da inseminação artificial forçada é tratado como crime. Nós não temos ainda especificamente essa figura no Código Penal de 1940, mas no Código Penal que está por vir existe essa configuração. Então, só voltando, no caso de inseminação artificial forçada, é razoável que, sendo uma norma concessiva de direitos, ou seja, o direito de o médico não ser punido pela prática do aborto, é possível, pois, a aplicação da analogia in bonam partem. Outro tema, também complexo, e também ainda hoje desafiando posições díspares, alguns aceitando, outros criticando, diz respeito à licitude da conduta da interrupção da gravidez, interrupção voluntária da gravidez, até o 3º mês de gestação, independentemente da situação se colocar naquele campo de risco de morte para a mulher ou de gravidez decorrente do estupro. Nós estamos falando aqui da interrupção da gravidez eletiva, a interrupção eletiva da gravidez, ou seja, a própria mulher toma a decisão de interromper a gravidez, mesmo que não esteja em situação de ter sido engravidada num estupro ou de estar correndo o risco de morrer por conta da gravidez. Seria uma eleição, uma escolha da mulher de interromper a gravidez. E o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se debruçar
num caso concreto, julgando o habeas corpus 124306, que tinha como pacientes médicos e outros profissionais de saúde, integrantes de um serviço que tinha realizado esse tipo de atividade médica, interrompendo a gravidez a pedido da gestante, e isso chegou em grau de habeas corpus ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Marco Aurélio, mas, vencido que foi, ficou como relator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. E a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal pode ser sentida na ementa, quando diz: direito processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, ausência dos requisitos para a sua decretação, inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, ordem concedida de ofício. E eu recortei aqui algumas partes da ementa desse julgado que são bem emblemáticas, inclusive indicando o caminho que o Supremo Tribunal Federal tem mostrado para a sua interpretação e a sua compreensão desses temas. Então, lá para as tantas diz: em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. E prossegue: a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. A autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez. E a igualdade da mulher, já que homens não engravidam, e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesão corporal grave, lesões corporais graves e óbitos. A tipificação penal continua, lá o acórdão, a tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam. Ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar, a vida do nascituro, por não produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro. 2. É possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual,
distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas que se encontra em condições adversas. 3. A medida é desproporcional em sentido estrito por gerar custos sociais, problemas de saúde pública e mortes superiores aos seus benefícios. E, por fim, diz assim: anote-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália. Deferimento da ordem de ofício para afastar a prisão dos pacientes, etc. e tal. Das notas taquigráficas por maioria de votos, em não conhecer, mas conceder a ordem, vencido o ministro Marco Aurélio. Estamos falando, como eu disse, do HC 124306, julgado a 29 de novembro de 2016. Desses argumentos todos, o que eu acho pífio é esse último, esse número 7, que diz que nós temos que adotar aqui porque Reino Unido, Alemanha, Canadá, etc., adotam. Não é por aí, na minha visão. Isso aí é o típico complexo de vira-lata. Nós, entre aspas, subdesenvolvidos, temos que fazer isso porque os desenvolvidos o fazem. Então, nós trouxemos aqui, ainda que de maneira aligeirada, essa compilação de aspectos mais importantes do tratamento da temática aborto, para além do que está especificamente tratado no Código Penal, nos artigos 124 a 128, trazendo, pois, a visão do judiciário, inclusive esta última, da interrupção da gravidez por vontade, por eleição da mulher até o 3º mês de gestação. Até logo.